pôr do sol desse dia estava simplesmente incrível. E tudo que eu tinha organizado na minha mente era que o próximo dia iria ser incrível. Então eu acordei bem, já tinha organizado tudo na minha mente, né? Porque na mente tudo funciona, né, gente? Então fui fazer o café da manhã, aproveitei e já fiz um café mais produzidinho, um omelete aí francês, que é um pouco diferente do nosso omelete, né? E aproveitei para cuidar um pouquinho mais, né? Meu marido e filha que saem para escola e trabalho cedo. Então aproveitei e piquei frutas e esse dia seria incrível. Porém, as coisas nem sempre saem como a gente planeja, né? E aí, é o que eu falo sempre para vocês, é a questão de se adaptar. É fazer acontecer mesmo que não seja 100% como a gente planejou. Fui levar o Martin na escola e aí fiz algumas imagens para vocês do nosso caminho, que é lindo, lindo, lindo demais. Quando eu voltei para casa, como eu tinha organizado o meu dia para ser assim bem cronometrado, eu sentei e fui fazer aí recapitular o que eu tinha escrito. Então liguei aí o meu abajur com uma essência de eucalipto bem delicinha, para ficar um cheirinho bom ali para mim, ficar sentindo esse cheirinho bom com uma luzinha amarela, que é tudo de bom e aconchegante. Tinha organizado aqui o meu dia todo, porque eu iria ter várias coisas para fazer, e aí fui dar um jeito na vida, né, gente? A máquina de lavar louça já estava cheia, então acabou que eu tive que lavar algumas coisas aí na mão mesmo, né? Mas bora lá fazer o que tem que ser feito. A máquina ficou pronta, então fui esvaziar ela já para deixar vazia, porque geralmente daí quando termina o almoço ou alguma outra coisa, eu já tenho que ter ela limpa. E olha só, gente, ainda já tinha mais louça ali já na hora. Mas daí essa eu nem coloquei a lavar porque era pouca coisa. Então já deixei para próxima. E aí terminei de organizar aqui minha pia. Tem coisas que eu não coloco na máquina, né? E deixar a pia limpinha, gente, é um dos mistérios que fazem a casa ficar organizada, por incrível que pareça. Se você vê a pia limpa, geralmente você e nem as outras pessoas deixam as coisas desorganizadas aí por cima. Uma das coisas que quebrou o meu dia realmente foi que eu não lembrei que lá em junho havia sido organizado o início do tratamento do Martin. Então, ele vai fazer um tratamento aí por 2 anos, gente, e é uma função bem grande. E então, 2 vezes por semana tem essa questão que eu preciso sair 2 tardes inteirinhas por semana. Então, isso me quebra um pouquinho a minha organização, né, do dia, e fica bem atrapalhado pra mim. Mas, enfim, a gente seguiu e fomos de trem, de ônibus. Ele adora, né, gente? Adora criança, gosta demais. Então, a gente seguiu e fomos no tratamento, e aí coisas que eu tinha organizado pro dia já não funcionou, porque eu precisei fazer essa pausa aí para irmos pro centro lá. E aí a gente já chegou no lugar. Gente, algumas questões assim que nem os médicos, na verdade, sabem realmente, né, o que é. Enfim, então estamos em tratamento, acompanhamento. E aí voltamos para casa, e aí fiz uma tabuinha de frios pra gente curtir um pouquinho aí o nosso fim de dia, né? Porque a gente merece também cuidar da gente, né? Por mais que as coisas não sejam 100% como a gente planeja,
a gente tem que aprender a curtir, né? Aprender a ressignificar. Então aí fiz essa tabuinha de frios que a gente vai ir lá fora pra gente degustar aí esse momento de um lanchinho. Olha, fizemos água saborizada e descemos. O Josi estava testando o drone dele e aí fez algumas imagens ali da gente lá no pátio lá embaixo. Muito legal, gente. O Margin saiu correndo porque tem um barulho esse drone, né? Parece um mosquito, na verdade. E aí ele sai correndo. Ai, gente. Aí eu fui correr no parque e o Josi desceu lá comigo pra filmar e testar o drone, treinar o drone que ele ainda não treinou assim 100%. Também, gente, imagens que talvez eu não deveria colocar porque não estão perfeitas, porém eu acredito que a gente deve fazer mesmo enquanto não está perfeito, enquanto a gente não tem as condições 100%, porque assim a gente vai aprendendo no caminho. E quando a gente deixa de fazer, ao invés da gente ir exercitando, né, e treinando e exercitando, a gente ainda está parado. Então, se eu pudesse deixar um pensamento para você, faça, né? Eu tenho aqui no meu caderno, não pense, só vai, sabe? E às vezes, não sempre, né? Porque às vezes a gente precisa raciocinar, ver tudo como a gente deve fazer as coisas. Mas muitas vezes a gente fica limitado no pensamento. Ah, meu Deus, devia ser assim, sabe? Aquela cobrança por perfeição. E aí a gente acaba que não faz, porque a gente quer a perfeição. E muitas vezes não teremos a perfeição. Então a gente vai aprendendo no caminho. Uma questão é aqui o canal, né? Eu não sabia nada, gente, eu não sabia nada, mas eu fui aprendendo no caminho. Hoje eu sei, não sei tudo, claro, como eu já falei pra vocês, porém, eu estou aprendendo e hoje eu já sou bem melhor do que quando eu iniciei, que eu não sabia nada. Então, hoje eu sei, 1% eu já sei, entendeu? Então, a gente vai aprendendo no caminho, vai exercitando as nossas habilidades no caminho e vai descobrindo habilidades novas também que a gente nem imaginou que teria. Então, o importante é que a gente faça. Que a gente faça, se desafie. Mesmo a corrida que eu estou fazendo, né? A caminhada. Eu já digo a corrida porque eu acredito que eu vá conseguir correr. Porém, ainda é uma caminhada, né? Eu já estou bem melhor do que quando eu comecei. Porém, é uma caminhada. Mas eu acredito já que eu vou conseguir correr. Mas se eu não tivesse começado, os primeiros dias era terrível, gente. Era muito ruim. Eu era muito ruim. Porém, hoje eu já estou bem melhor. E aí, encerrando o dia. Eu até não corri do sol, porque na caminhada não tem muito sol. Isso é uma coisa pra vocês. Divertiu muito legal. E a Kelly, que era motorista, né? E aí a gente foi aproveitar aí, né? Curtir um pouquinho do fim do dia. E realmente, gente, não foi o dia mais perfeito, porque eu tinha planejado gravar outros vídeos, né? Da minha série de vídeos aqui, não consegui dar seguimento, mas eu voltarei ainda fazendo mais vídeos assim, porque a vida não é perfeita, não é como a gente quer, e muitas vezes as coisas acontecem e a gente não tem controle sobre elas. Então, a
acabou que eu não consegui fazer mais vídeos naquele formato, porém voltaria a fazer, porque vocês gostaram muito. Ó, os martinhos estão aí curtindo também. E a gente aproveitou para se divertir um pouquinho aqui no parque. E mesmo que as coisas não deem totalmente certo, é bom a gente saber separar os momentos que a gente tá vivendo. Porque às vezes a gente deixa de curtir com os filhos, com o marido, ou com qualquer outra pessoa, os amigos, ou qualquer uma outra pessoa, né? E aprender a passar por cima dos obstáculos é o grande diferencial da vida. Eu posso dizer isso por experiência própria, porque muitas vezes quando algo dava errado, eu já falei com você sobre isso, eu estava frustrada e não conseguia dar andamento no meu dia. E agora conseguir fazer isso, gente, mudou a minha vida realmente. Porque eu ainda consigo aproveitar mesmo que as coisas não tenham dado totalmente certo. Então, hoje eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, para mostrar para vocês que ainda é possível, não perfeito, mas possível. Olha aí um exemplo aí que a Ked e o Marty estão tentando sair e o Marty tem medo que a roda tá girando, gente. E aí o senhor lá parou a roda para eles descerem. Então não foi perfeito, porém foi possível. Então muitas vezes a gente tem que fazer a roda parar pra gente passar e depois seguir em frente. Pense nisso, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Até amanhã voltamos para mais um vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.